Obrigado, chaps, por me emprestar aí o seu bastão, não é mesmo? E deixar eu apresentar o programa por um dia. Claro, pô. Claro. Vai, chega mais perto, tá? O bastão já é seu. Nem consegue nem segurar, né? Consegue nem... Vai, segura! Não consegue nem... Pra que você quer um bastão que você não consegue nem botar na mão, certo? Mas pode vir mais perto. Pode chegar mais perto um pouco. Yippee-ki-yay, motherfucker! Yippee-ki-yay, motherfucker! Qualquer um. Mesmo se for um cara do delivery, ou o cara tá entregando a pizza. Já chegou? Chegou a pizza, obrigado. Tem uma gorjeta pra mim? Claro. Yippee-ki-yay, motherfucker! Pô, um vizinho, oi, tem um pouco de gelo pra emprestar? Tem um balde de gelo? Tenho. Tá aqui, ó. Yippee-ki-yay, motherfucker! Seja bem-vindo, Chapado Crítico, galera, certo? Yippee-ki-yay, motherfucker, traduzido pro português é vá se danar, desgraçado. E hoje revisitamos a melhor época do mundo, é claro, né mesmo? Depois dos anos 60, 70, 90 e também 2000. São, no meio aí, os anos 80, uma época, né mesmo, onde esse, talvez, e todos os filmes de Natal eram tão fodas, né mesmo, que se chamavam Duro de Matar. E não tinham nada a ver com Natal. E a dublagem dos filmes era cheia de personalidade e não morta e robótica, como é hoje em dia, não é mesmo? E o que acontece, certo? Quando um dos melhores diretores, chamado John McTiernan, com clássicos aí no currículo como Predador, Caçada ao Outubro Vermelho, O Último Grande Herói, 13º Guerreiro. Eu gosto desse, mas é ruim. E Rollerball também, não é mesmo? E ele se junta aqui no seu auge com o melhor ator, Bruce Willis. Tá em todos os filmes mais fodas do mundo, como Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sin City, Pulp Fiction, Quinto Elemento, Goat Willis. Que aquele vagabundo até do Kevin Smith tentou manchar a imagem dele, dando várias histórias, né mesmo? Pra boi nerd dormir sobre como Bruce Willis era babaca nos sets de filmagem. Pois disso, né mesmo, Kevin Smith? Só chorou mesmo vendo o filme da Marvel, né mesmo? Então tira Bruce da sua boca. Mas tudo começou aqui, né mesmo? Quando Hollywood resolveu apostar no novato ator de humor recém-saído do seriado A Gata e o Rato. Quem lembra, hein? Nem eu, porque eu não sou tão velho assim. E pegaram ele pra fazer talvez o melhor filme do mundo. Deu origem a todos os outros filmes maneiros que vieram depois desse, inspirados nesse. E hoje, nesse vídeo, né mesmo, a gente vai revisitar o querido Nakatomi Plaza, que é uma espécie de Hilton, só que sem as mortes iradas. Ou Copacabana Palace, de baixo orçamento, né? Sem as mortes iradas. Quer dizer... Santana, acabe com ela! Ai! Esqueci que é no Rio. 20th Century Fox. Bom, né mesmo? Esse logo sempre trazia uma sensação boa, né? No cinema, quando você tava lá, sentado. Diferente da sensação que aquela produtora A24 traz. Que é uma sensação ruim, de pretensão intelectual. Uma sensação de falsidade. Arte supreme. Não! E nesse filme Duro de Matar original, eles não cometem a heresia da redublagem, como em Duro de Matar 3 e outros vários clássicos antigos. E o cara que dublava o Bruce Willis era mais Bruce Willis que até o próprio Bruce Willis, se é que isso é possível. Então a dublagem dá pro espectador o filme completo. E a gente já começa aí com um avião, né mesmo, aterrissando, levando aí o careca mais cabeludo do cinema de detetive, com o melhor nome de detetive no mundo dos detetives, John McClane. Que até eu, quando era criança, pedi pro meu pai trocar meu nome por John McClane, sabia? No qual ele respondeu me tirando do testamento completamente. E o McClane, né mesmo, ele atrai todo tipo de psicopata, igual esse cara aí que aconselha ele a andar descalço no avião, né mesmo? Contraindo os dedinhos, igual um animal de teta. Depois anda pelo tapete descalço, contraindo os dedinhos. E depois ele dá a cartada policial mais brasileira de todas, do mundo, certo? Deixando a arma dele aparecer, né mesmo? E depois dizendo, relaxa, irmão. Tudo bem, eu sou policial. Você e Kill Bill, né mesmo? Viajando com aquela espada samurai no avião. E aí depois jogar um charme, né mesmo? Na aeromoça. Yeah, baby. E Bruce ainda não tinha adotado o visual full alopécia testosterona dos atos de ação de hoje em dia contemporâneos. Todos eles
Jason Statham, The Rock, Samuel Jackson, Denzel Washington, Dave Bautista, Jada Pinkett Smith. E aí assina o título Duro de Matar. E aí a gente já vê de cara como os anos 80 eram super irados, né mesmo? Com o McClane acendendo um cigarro no meio do aeroporto. Depois a gente vê, certo, uma festa de Natal rolando no hotel Nakatomi Plaza. Uhul! Mais chique, né mesmo? Que aquela festa até do Titanic no dia que afundou. Lembra como era chique? E conhecemos a esposa de Bruce, Holly Gennaro, certo? Ou McClane. É um lance todo esse sobrenome dela, certo? Até o filme Duro de Matar 2. E depois disso, divórcio. E ela tem o típico visual das mulheres nos filmes dos anos 80. Aquele visual Mel Gibson, mãe, fumante. E aí o chato da festa da firma, né mesmo? De Luca dá em cima dela, como se tentando aí um papel no filme, talvez Os Parsas 3. Mas ela seria muito louca, né mesmo? De trocar Bruce Willis por De Luca versão cheirador do escritório. E enquanto isso, pra pegar Bruce Willis no aeroporto com toda a reverência, certo? Que um autêntico policial de Nova York merece. Nova York, lar de Max Payne, Dirty Harry, Tango e Cash e tantos outros policiais totalmente fora da realidade. E ele é apanhado com uma limusine dirigida pelo carismático Argyle, interpretado pelo ator Terry Crews, antes de todos aqueles anabolizantes. Eu sou o motorista da limusine. E essa limusine tinha todo aquele luxo, né mesmo? Que os anos 80 podiam comprar. E hoje todo esse luxo é considerado cafonice. Toda a cafonice que o dinheiro da classe média baixa pode comprar. Limousine. Agora a Argyle, né mesmo, vai ficar esperando Bruce Willis enquanto ele vai pra essa festa de milionário branco que ele nem pertence de verdade, né mesmo? Depois de descobrir que sua mulher tá usando seu nome de solteira e não o nome mais errado do mundo, McClane. Vai entender as mulheres, né? Meu Deus. E aí ele passa pela segurança altamente tecnológica do prédio, não é mesmo? 2 mafiosos fazendo bico como segurança. Boa, Nakatomi. Chegando na festa, ele já saca esse clima meio de olhos bem fechados, Epstein, só que realizado aí no coco bambu. Dá pra sacar que é esse clima com esse cara aí, ó, tentando beijar ele na boca, como se fosse alguma espécie de tradição de Natal. Não no meu Natal, vagabundo. Putz, lembrando que esse cara, olha, ele tem que trabalhar durante o Natal, né? Lembrando até eu que tive que trabalhar durante o carnaval inteiro. Ainda bem, não é mesmo, que eu tô usando a minha Insider, certo? Que aí eu posso pular da curtição pro trabalho, do trabalho pra curtição, sem nenhum problema. Mas galera, agora o carnaval acabou e o ano começou. E pra voltar pra rotina de trabalho depois do carnaval, a Insider é a sua melhor opção. Galera, porque eu vou te falar, nossa rotina é muito cheia, não é mesmo? Tem o trabalho, aí depois tem que sair com os amigos, tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que encontrar a família, tem que fazer um monte de coisa. A gente acaba que não para. Então, numa rotina agitada desse jeito, a melhor coisa é a gente estar com estilo, conforto e tecnologia. E a Insider tem tudo isso. Looks profissionais sem nenhuma rigidez, prontos para qualquer ocasião. Tipo a linha Future Form, que é super confortável sem perder o estilo e a elegância. Ou a bermuda Kyoto, que tem esse corte super profissional e estiloso e não atrapalha em nada na correria do dia a dia. Ué, quem diria? O confortável também pode ser profissional. Então corre no site da Insider e aproveita, porque a gente tá nos últimos dias de antecipação do mês do consumidor. É isso mesmo, eles anteciparam o mês do consumidor. Então usando o meu cupom BENTO, você tem 20% de desconto na sua primeira compra. E se não for a sua primeira compra, você tem 10% de desconto. Ah, e isso somado aos descontos que já estão no site. Não tem como ficar melhor. Eu vou dizer, ô John McClane, eu aposto que você ia querer uma Insider, né? Yip Insider, motherfucker. Nakatomi Takashi, né mesmo, o dono da porra toda, identifica McClane de longe, né mesmo, que ele é o único policial super mal vestido nessa festa. E já vai apresentando De Luca logo pra McClane, que tá aí no quarto do cu e do pó. É o quartinho do pó e do cu. Você cheira? Eu falei, não. Você dá o cu? Eu falei, não. Então não vai entrar. Do Nakatomi, não do Projac. E aí, depois de uma típica discussão de casal, não é mesmo? Holly quer que John volte pra casa, mas McClane é bicho solto no mundo. Ele tem toda uma carreira alternativa na música que ele precisa cuidar. Só que aí num surto, né, meio red piliano, certo? Ele tá completamente puto, que ela só tá usando o nome dele pra fazer dívida na praça. Senti sua falta.
Mas parece que não do meu nome, não é? A não ser, talvez, ao assinar cheques. E aí os bandidos, né mesmo, europeus com cara de stand-upper que vem aqui pro Brasil roubar os nossos empregos, nossas mulheres, né mesmo? Pelo menos aqui no filme eles são mais honestos, só querem roubar o nosso dinheiro. Não o nosso, né? Da América. Olha só, Paul Cabanas e aquele outro cara da Angola. E aí depois deles matarem, né mesmo, a segurança de ponta na portaria, Bigode Zé Ruela, né mesmo? O caminho tá livre pro resto chegar, né mesmo? Tipo Jeffrey Dahmer. Mais aquele cara que tá no quadro do Caça-Fantasmas 2. E um monte de outros capangas que eu chamo de futuro cadáver, de aparência meio genérica, certo? Liderados aí pelo homem do momento, Paulinho Serra. Não, mentira. Antes de fazer parte da escola de mágico para adultos idiotizados Harry Potter, professor Hans Gruber's brother. Hans Gruber's brother. Curiosidade, esse foi o primeiro longa desse ator tão icônico, Alan Rickman. Tudo maneiro, menos o Harry Potter. Depois eles hackeiam o prédio todo com a tecnologia mais avançada do mundo, a tecnologia dos anos 80. E como esses aí não são criminosos vagabundos iguais o do filme Que é Isso, Companheiro, o assalto ao Banco Central, eles dominam o prédio em questão de segundos. Enquanto o McLean tá sendo irado, porque ele é super irado sempre, não é mesmo? Até cantando a música dos dedinhos da Eliana errado com os pés, ele é irado. Que desgraça. E é quando Paul Cabanes decide ser engraçado também e corta toda a fiação elétrica com uma serra elétrica. Ha, ha, ha. Boa, Paul. Boa. Deixando todo mundo no Nakatomi Plaza sem linha telefônica e ilhado no prédio. Em mais um episódio de filmes que não existiriam se existisse celular na época. E é quando o McLean sente um distúrbio, né, mesmo na força, e escuta milhares de tiros de metralhadora logo depois. E sabendo que essa é uma super festinha de granfino, isso que ele tá ouvindo não é a música do Oruan. E tem alguma coisa errada nessa festa. Sim, óbvio, os bandidos europeus, Eurotrash, estão dominando o lugar e estão acabando com a festa. Olha, porque as pessoas estão transando nessa festa. Enquanto McLean tem que subir o prédio inteiro descalço mesmo pra averiguar toda essa situação caótica. Fazendo as melhores, né mesmo, no meio tempo, expressões faciais McLeanianas possíveis, né mesmo? E lembrando rapidamente que esses filmes também contam com a melhor trilha sonora ambiente de todos os tempos, não é mesmo? Que é meio que uma coisa meio jazz sempre. Tem Duros de Matar, tem. Máquina Mortífera tem. Uma coisa meio... Enquanto isso, Hans Gruber's brother tá fazendo seu número de stand-up sobre como a ganância do Nakatomi é horrível, roubando todo o dinheiro do Nakatomi pra ele. Way to go, Jack. Porque a Nakatomi Corporation é cruel com o mundo, ele irá receber uma lição quanto à verdadeira utilidade do poder. E aí, no meio do stand-up, ele começa a pedir participação da plateia com aquele sotaque europeu. Who wants to talk? E antes que nosso querido Hans Staple, né mesmo, possa ser racista com todos os orientais presentes, Takashi Cagado se apresenta e diz que esse stand-up criminoso tá pior do que os do Bruno Lambert. Referência antiga, na época que o vídeo foi escrito era atual. E McLean sabe que esse Natal vai ser de fuder por causa da recessão econômica, não é mesmo? E porque eles têm também mísseis teleguiados. Míssil teleguiado. Não era tão irado quando o cara da dublagem lia tudo que tava escrito pra gente? Água mineral. Muito mais que 5 minutos. Não é mesmo? Mas eu, Zinho. E uma das melhores coisas do Chapado, a nossa placa nova. Chapado Crítico. E aí Takashi Oki tenta convencer, né mesmo, Hans Gruber que Nakatomi é totalmente woke. Ao contrário do que as pessoas imaginam, vamos desenvolver a região, não vamos explorar. E faz tudo de bom ao redor do mundo pra melhorar o planeta, igual a Apple, né? Mas Hans, né mesmo, ele tá dando zero foda-se pra isso de melhorar o mundo. E esses terroristas, né mesmo, ou bandidos, eles só querem a senha secreta pra entrar no computador e roubar esse esquema criptomoeda aí dos anos 80. E aí, quando o Takashi, né mesmo, descobre que isso não passa de um roubo mequetrefe, ele pergunta: que tipo de esquerdistas são vocês? Desculpa, ele diz: que tipo de terroristas são vocês? Que tipo de terroristas são vocês? Hans Gruber's brother.
Enquanto isso, né mesmo, McLean assiste escondido esse episódio de 30 bandidos europeus versus um Nakatomi Plaza. Mas diferente desses podcasts 30 vezes alguma coisa Nutella, né mesmo, esse termina com um tiro na cabeça de Takashi, porque ele não queria dar a senha, não é mesmo? Olha a senha! Olhou porque é prenha. E esse filme, eu vou te falar, apesar dele ser natalino, vai ser super violento, com sangue e tiro pra todo lado. E aí Cabanes e Jeffrey Dahmer começam a perseguir McLean, né mesmo? Só porque ele fez um barulhinho. Barulhinho fudeu tudo, vou vazar. Enquanto isso aí, né mesmo, os terroristas Open Mic, Clube do Minhoca, botam explosivos no prédio inteiro. Tendo agora que pensar sem usar a sua arma, né mesmo? McLean resolve ligar o alarme de incêndio do prédio. Isso atrai, né mesmo, a atenção de todos os bandidos presentes aí, que acabam mandando o Dahmer alemão verificar que merda foi essa. Se é que o verdadeiro Dahmer não era alemão também. E ele não consegue achar o McLean de cara, né mesmo com toda a equipe de filmagem refletida no espelho. Oh, uau! E acaba totalmente surpreendido por McLean, com a certeza que McLean não vai atirar pra matar. Porque, né mesmo? Esse bandido é branco, europeu, vítima também dos ladrões que contrataram ele. E aí depois, né mesmo, desse pequeno embate, os dois dublês deles começam a brigar violentamente. E aí McLean manda o golpe R209, onde ele se joga com o alemão escada abaixo e quebra o pescoço dele no processo e ele morre. Depois, como todo bom policial, né mesmo, ele resolve apreender tudo do cadáver do Dahmer pra ele mesmo. Tentando, depois disso, calçar o sapato do cadáver Dahmer, né mesmo? Mas o pé dele é menor do que o do Willis. Isso é bem difícil de acreditar, né mesmo? Olhando pro pé dos dois nesse mesmo plano. Mas beleza. Pelo menos ele não tá pondo salto no sapato, igual Tom Scientologia Cruise Control. E como Bruce, né mesmo, bem diferente do nosso querido Capitão Nascimento, mata, mas não perde a piada, né mesmo? Decide fazer até uma brincadeirinha de Natal pra quebrar o gelo com essa bandidagem. Fazendo uma grotesca escultura de Natal com o corpo de Dahmer, digna de um serial killer, né mesmo? Atormentado do filme Seven, talvez. Com um bilhete dizendo, ho, 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 eu tenho uma metralhadora agora. Cara, quando eu vi isso no cinema. Eu não vi isso no cinema, aliás. Quando eu vi isso pela primeira vez na TV, eu acho. Enquanto McLean, né mesmo, escuta aí o caos e estresse que ele causou, certo? Enquanto ao mesmo tempo anota o nome dos vagabundos pra jogar na boca do sapo de Hollywood, pra eles sempre atuarem a vida inteira como capangas genéricos em filmes como esse. E aí depois de andar em cima do elevador, que nesses filmes é sempre super fácil de fazer, você já viu? Eles sempre sobem o elevador e andam pelo elevador, não tem rato, não tem nada, é limpo, eles sobem no outro andar. Aí McLean, né mesmo, passa pelo pôster da capa da Playboy de 1988. Olha só. Mary Alexandre. Que eu achei que foi até um jeito inteligente de botar seios num filme, não é mesmo? Sem insuportável sequência de sexo entre os protagonistas. E agora, na cobertura do prédio, McLean usa um walkie-talkie, né mesmo? Pra tentar falar com a polícia. Pra geração Z que tá assistindo, o walkie-talkie era tipo um rádio que era também meio telefone, funcionava a curta distância. Eu não sei também o que era o walkie-talkie. Eu tô aqui querendo parecer melhor que vocês, mas eu também não sei. E quando a polícia começa a cagar baldes, né mesmo, pra McLean, achando que ele é só mais um cara passando um Trotsky. Vá pro inferno, acha que eu sou entregador de pizza? Mas eles começam a achar que não é um trote, né mesmo, quando a super banda europeia do crime aí, Rammstein, chega aí com o dedo nervoso no gatilho, atirando pra tudo quanto é lado, né mesmo? E aí a polícia sente que tem alguma coisa errada pelo som das metralhadoras. E decidem mandar, é claro, a melhor coisa que eles têm, chefe Wiggum dos Simpsons, que tá comprando aí 1000 rosquinhas no Quick Mart. E talvez o verdadeiro herói do filme, Powell. E ele vai dar uma investigada nessa merda toda que tá acontecendo. Enquanto no telhado, né mesmo, do Nakatomi Cabanes tenta fazer humor mais uma vez no meio do tiroteio. Andando nessa pose toda Scrockinson. Fazendo McLean arriscar tudo, fugindo aí pra um ventilador gigante da morte. E como McLean memorizou, aparentemente toda a planta desse prédio, né mesmo, é hora de improvisar e descer pelo buraco do filme O Poço. Em que consiste o poço? Pendurado aí pela própria metralhadora. Filha da puta, é duro de matar mesmo, hein? E aí ele consegue entrar, né, mesmo, pelo duto de ventilação e temos a clássica cena dele no duto de ventilação. Enquanto, ao mesmo tempo que ele tá no duto de ventilação, ele reclama
do Natal que ele tá passando aí nesse duto de ventilação. E lá na chaminé apareceu o Papai Noel cheio de presentes. Depois disso, Powell, não é mesmo? Tira da pesada 4, aparentemente, nesse filme. Conclui essa investigação aí que ele tá fazendo, super relâmpago. Central, nenhum sinal de distúrbio. E ele já vai vazar, né mesmo? Quando o McLean resolve chamar a atenção dele de cima do prédio. Mas também acaba chamando a atenção do processo de todos os bandidos. Bandidos vagabundos. Depois de McLean matar esse bandido aí, que mais parece o Siegfried, da dupla de mágicos Siegfried e Roy. O outro que sobreviveu, o Roy, vai atrás dele. Atirando, né mesmo, em McLean, e ele se escondendo, né mesmo, debaixo da mesa. A mesa, aliás, mais estranha da coleção Farberman. Outdated furniture, so terribly un-Carl Farben-like. E aí McLean aceita o conselho do alemão, não é mesmo? Você devia ter atirado em mim. Da próxima vez que tiver a chance de matar, não vacile! E aí, debaixo da mesa, McLean abre fogo, abrindo várias crateras de sangue. Então McLean, não é mesmo, depois disso, resolve chamar a atenção da incompetente polícia, não é mesmo, nova-iorquina, jogando logo o cadáver de um vagabundo pela janela. Bem-vindo à festa, amigo! Aí o vilão, né mesmo, de Caça-Fantasmas, Duro de Matar 2 e praticamente todos os filmes dos anos 80 interpreta aqui um de seus piores vilões, alguém da imprensa. E vai correndo, né mesmo, abutrizar a situação toda. E aí McLean resolve ligar diretamente pra Hans Grubas, pra provocar ele, né mesmo, porque ele já mandou 4 bandidos pro inferno. E depois disso, McLean fuma um doce cigarro, né mesmo? A única coisa capaz de acalmar alguém, depois de tanta adrenalina, morte, né mesmo? Lembrando de novo pras pessoas que os anos 80 eram irados. E é onde nasce também a icônica frase que você deve sempre tentar falar antes de abrir fogo contra qualquer vagabundo. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Experimenta essa, desgraçado. Traduzido aqui nessa parte do filme pro português. E aí toda essa gangue de bandido tá putaça aí, porque a McLean tá passando a ficha completa de tudo que tá rolando pra polícia. E ainda tem os detonadores dos explosivos que eles iam usar. E aí toda a polícia do mundo, certo, tá do lado de fora agora do Nakatomi. Inclusive, o querido Nuno Leão Maia, diretamente de Malhação, aqui interpretando o oficial Kuzalit. E é quando a polícia resolve também iniciar a operação Foda-se Todos os Reféns e vamos mandar toda essa merda pra casa do caralho. Só que eles não contavam que esses bandidos, além de fazerem excelentes merchants, além disso eles são maus como Pica-Pau e com preparo do Batman, além disso. O Batman do Zack Snyder, aquele que mata todo mundo com a metralhadora. Todos esses policiais vão morrendo igual mosca morta. E quando McLean resolve improvisar nível MacGyver, montando, né mesmo, um explosivo usando um Nokia da época, um PC e explosivos C4. E quando esses elementos são combinados, causam uma explosão nuclear. Ou seu maldito inferno! Meu inferno! Depois do prédio completamente destruído, McLean humilhar um inspetor de polícia, Nuno Leão Maia. Daqui de cima parece que não tem ninguém comandando. E logo depois, De Luca, né mesmo, resolve usar aí toda a sua experiência de negociação aí, porque ele usa na entrada de todas as baladas mais loucas do Multishow, meu. Usando aí como combustível pra negociação, né mesmo? Pode plim, 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 pra tentar negociar aí com Hans Gruber. Brother. Hans Gruber's brother. Cometendo aí o pior erro dele, fingindo ser amigo da celebridade Bruce Willis. Calado, Ellis, cara, essa boca imunda! Droga, Hans, acredite em mim, esse idiota não é meu amigo, fale a verdade pra ele! Pior erro seu, hein, De Luca, desde o... E aí depois Gruber, né mesmo, decide usar a velha cartada do guerrilheiro social pra ganhar tempo com a polícia, fingindo querer a liberdade de prisioneiros políticos como monarca, talvez. E aí Gruber, né mesmo, decide simplesmente, sei lá, passear pelo prédio inteiro e acaba dando de cara com um boom McLean. E ele acaba tendo que usar anos de aprendizado da escola Wolf Maia para atores, né mesmo? Para abandonar a pretensão europeia e encarnar um típico americano covarde. Não me mate, por favor! Fingindo aí pra McLean que ele é apenas mais um dos reféns. Enquanto isso, os agentes do FBI tomaram conta da operação do lado de fora do prédio. E é o mesmo agente, olha só, do FBI do filme Predador 2, o que me faz acreditar que Duro de Matar também é um universo compartilhado com o filme Predador 2. Fucking nerd. Enquanto McLean, né mesmo, tá fazendo pior do que Julia Roberts quando dormiu com o inimigo. Fumando seu 10º cigarro do filme com o inimigo. E depois dando uma arma pro inimigo. E depois mamando
o inimigo. Não. E aí, né mesmo, Gruber não perde tempo e tenta largar o dedo em cima de Bruce, né mesmo? E como diz o ditado, né mesmo, quer conhecer o Inácio, coloca ele no palácio. Mas era a pegadinha do malandro e não tem bala. Só que Cabanes aí, o resto da galera chega bem nessa hora atirando em tudo que se mexe. Depois de Bruce Willis usar a técnica Sensei Seagal de atirar de olho fechado pra tudo quanto é lado, né mesmo? E arrancar as pernas de um meliante no processo. Eles decidem fuder McLean, deixando o chão igual às ruas de São Paulo, cheio de caco de vidro quebrado. Fazendo aí McLean, né mesmo, ter que fazer o desafio indiano de andar em cima do vidro quente. E agora com o pé sangrando e todo fudido, nível aí 75% de fudido fisicamente, né mesmo? Ele tem que escutar uma história super triste do chefe Powell, né mesmo? Pra animar ele. Você sabe como é. Quando você é novato, ensino de tudo sobre esta vida, exceto como suportar um erro. E aí depois a Enel americana resolve cortar toda a eletricidade do Nakatomi Plaza. E aí pra dar um clima toca a 9ª Sinfonia de Beethoven, que aliás é uma das melhores sinfonias natalinas, não é mesmo? Já criadas, certo? E isso sinaliza que os europeus conseguiram seu amado dinheiro. Yippee-ki-yay, motherfucker! E aí McLean descobre que o plano dos bandidos é simplesmente explodir a cobertura do prédio Nakatomi Plaza. Bombas! Mas aí o invejoso Cabanes chega, né mesmo? Querendo farmar mais views no TikTok, fazendo aí uma luta de celebridades com McLean. Bem no minuto que a Choquei revela pro mundo e pra Hans Gruber que a esposa de McLean tava dando sopa esse tempo inteiro debaixo do nariz do Hans Gruber. E aí todos os bandidos que restaram sobem com os reféns pra festa na cobertura desse prédio, não é mesmo? Junto com os 2 Tomahawk do FBI que estão chegando também. Tomahawk, pra vocês burros, é um helicóptero, tá? E agora, rapaz... McLean tá mais fudido que um umbigo de mendigo. Com mais um tiro no ombro. Nível de todo fudido 90% agora. Mas mesmo todo fudido ele ainda consegue deixar Cabanes engraçado, cara? Enforcando ele com umas correntes. Aí sim, boa. McLean sobe na cobertura pra tentar salvar a vida, né mesmo? Desses reféns inúteis. Isso aí já fudeu, né mesmo? Aí já virou briga de rua, certo? Quando aí os idiotas engravatados do FBI resolvem abrir fogo contra o nosso querido McLean. Que é quando o McLean tem a ideia foda, né mesmo, de simplesmente vazar, fazendo rapel no prédio com a mangueira de incêndio. Fez bem, porque no tempo certo que os bandidos resolvem explodir tudo na mesma hora que ele faz isso, fazendo jus ao título do filme Duro de Matar. E agora, né mesmo, no nível 100%, todo fudido, McLean vai ter o confronto final com Hans e resgatar a esposa, que aliás nem dá valor pra ele, né mesmo? Olha só o que o cara fez por você, minha filha, e também todos os reféns, mas principalmente por você. Só que Hans, né mesmo, não contava com talvez a ideia mais natalina de todas, cara. Die Hard is not a Christmas movie. Que é, né mesmo, fazer uma daquelas obras de arte com silver tape nas próprias costas, certo? Só que ao invés de pregar uma banana, é uma arma mesmo, né mesmo, que ele usa pra mandar... certo? Um Zé Capanga escrotonildo, certo? E Hans Gruber diretamente pro inferno. Feliz Natal, filha da puta. Não fala isso na dublagem, mas... E aí, pra dar um pouco mais de drama, né mesmo? Hans Gruber cai dramaticamente do topo do Nakatomi Plaza até a sua gloriosa morte, virando uma panqueca de asfalto morta, com todo o dinheiro que ele ia roubar, né mesmo? Flutuando ao redor dele enquanto ele cai em câmera lenta. Se isso não é poesia pura, e Gregório do Vivier é poesia, vocês me matam. Se fudeu legal, hein, Hans? Se fudeu, como diria GTA, quando você se fode na mão da polícia. E quando tudo parecia ter terminado super bem, que muitos acreditam que esse é o final do filme, Cabanes decide aparecer do nada pra fazer um bis do seu stand-up. Mas como Powell, né mesmo, não gosta de show de humor, pede o dinheiro de volta e manda ele direto pra França de novo. E aquele policial Kuzalit, Nuno Léo Maia, apanha da mulher Genaro, Holly Genaro. E quem não se fudeu... Sabe quem? Nesse filme foi a humanidade, por ter esse clássico pra assistir pra sempre. Se todos os filmes acabassem novos hoje, pelo menos ia restar esse e mais alguns que a gente poderia reassistir e assistir novamente, certo? Nota de 0
a 10 pra esse filme. 1 trilhão de milhões espaciais, infinitamente milhão de milhões. E a minha ordem de melhores filmes duros de matar é a minha ordem pessoal: 1, 3, 4, 2. E o 5 não existe, porque é horrível. Mas esse filme é foda demais, e com a dublagem original fica mais foda ainda, não é mesmo? É um clássico atemporal que segura até hoje. E as pessoas dizem que esse filme é de Natal, mas esse filme nem era pra ser curiosidade, hein? Nem era pra ser lançado no Natal, ele ia ser lançado em alguma época de festividade, certo? Mas como o calendário puxou pra essa época, não é mesmo? Eles fizeram ser meio de Natal, o contexto em que ele tá inserido, o McLean. Mas não é exatamente de Natal. Então, por favor, todos os idiotas calem a boca, é só um filme foda. E acontece que se passa no Natal. Se você acha que eu tô errado, não é mesmo? Yippee-ki-yay, motherfucker. Seu cérebro já virou papinha de merda. E é isso, comenta aí, não é mesmo? Nos comentários se você concorda que esse é o filme mais foda do mundo ou se você é simplesmente burro, certo? E siga o canal, não é mesmo? Se inscreva, talvez vire membro e faça parte da família Chapado, não é mesmo? Que tem muita coisa maneira. E que filme eu devo fazer? Comente aí, talvez caia no meu radar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Welcome to the party, pal!